Oi, turma, do livro Chico e Kardec, Carlos Abatelli e Inácio Ferreira, no texto Elitismo e Ortodoxia, maiores inimigos do Espiritismo. O Espiritismo, desde que surgiu com o lançamento de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, sempre lutou contra a oposição de seus adversários doutrinários, mormente contra as perseguições que lhe foram movidas na França, no Brasil e na Espanha pela Igreja Católica. As referidas perseguições sempre lhe mostraram muito ativas dos dois lados da vida, com o mundo espiritual inferior valendo-se de seus intérpretes encarnados para impedir o seu avanço, a exemplo do que aconteceu na Espanha, em Barcelona, a 9 de outubro de 1961, com o denominado Auto de Fé. Em França, logo após o desenlace de Allan Kardec, a 31 de março de 1869, ocorreu a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, com a França sofrendo mais de 750 mil baixas, entre mortos, feridos e capturados. Em 1875, depois de 6 anos da desencarnação do codificador, o Espiritismo sofre com o chamado processo dos espíritas, devido às fotografias fraudulentas no qual Leymari, que se arvorava em sucessor de Kardec, esteve envolvido e foi condenado à prisão. Segundo Chico Xavier, Leymari foi o coveiro do Espiritismo na França, pelo seu envolvimento em uma série de eventos que ridicularizaram a doutrina nascente. Na atualidade, contudo, no Brasil, para onde a árvore do Evangelho foi transplantada, conforme afirma Humberto de Campos no seu excelente Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, os maiores estragos ao Espiritismo vêm sendo feitos pelos seus próprios invigilantes adeptos, através do elitismo e da ortodoxia com os quais se encontram semeando joio e em meio ao trigal. O elitismo, sem dúvida, incentivado pelos seguidores de um de seus maiores expoentes, que chegou inclusive a ser acusado de plágio publicamente por Chico Xavier, em documento 1962, vem afastando o espiritismo do povo, com a realização de congressos, simpósios e encontros pagos, na tentativa de fazer com que o Consolador prometido, em sua essência, não passe de uma caricatura. Junte-se ao fato acima o crime de lesa doutrina que a própria Federação Espírita Brasileira cometeu adulterando várias obras da lavra mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier, que quando encarnado lhe cedeu os direitos autorais com a esperança de que ela, a FEB, as guardasse, lembrando que pedira Jesus aos seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Todavia, mais recentemente, não tão recentemente assim, um outro inimigo do Espiritismo se levanta, juntando-se ao elitismo, a ortodoxia, com o que se autodenominam kardecistas puros, que de todas as maneiras vem procurando ridicularizar a obra mediúnica de Chico Xavier, alguns afirmando que André Luiz era o seu espírito obsessor, outros que Emmanuel não passa de um padre jesuíta desencarnado, e outros ainda que Chico Xavier não pode ser a reencarnação de Allan Kardec, porque Chico era um espírito feminino, insinuando nas entrelinhas acusação que não ousamos explicitar. Os ortodoxos espíritas, contudo, indo mais longe, estão tentando reformular o Pentateuco sob a alegação de que Kardec era racista e tem feito parecer traduções nomeadas de algumas obras básicas, segundo esses nossos insanos irmãos, de edições antirracistas. Notemos, confrades e confreiras de bom senso, como o plano espiritual inferior não concede trégua ao espiritismo, que é revivência do cristianismo, de vez que os ataques mais ferozes que lhe têm sido desfechados acontecem intramuros, coincidindo com a ausência de Chico Xavier, Allan Kardec, do corpo desde 30 de junho de 2002, quando Chico desencarnou numa tarde de domingo. Enquanto Allan Kardec, Chico Xavier, pode permanecer encarnado até quase aos 93 anos de idade, os espíritos superiores os mantiveram porque a sua simples presença física inibiu os aventureiros que agora estão agindo à la volonté, crendo-se espíritos aos quais foi confiada a alta missão espiritual, sim, a missão de paralisar o avanço da doutrina e o de ridicularizá-la perante os desavisados, promovendo escândalos sem fim, sobre os quais cedo ou tarde haverão de responder.
Cabe, pois, aos espíritas, repetimos de bom senso, repelirem com todas as forças morais disponíveis esses dois escarniçados inimigos da doutrina cristã, espírita cristã, o elitismo e a ortodoxia, que infelizmente estão encontrando aliados e incentivadores em alguns de seus próprios adeptos. Inácio Ferreira, Uberaba, Minas Gerais, 18 de agosto de 2024. Tem um ano, praticamente, né? Que foi ditado esse texto. Gente, um amigo próximo meu, ele acompanha as obras do Chico Xavier, ele é fiel ao Chico Xavier, ele procura assistir às palestras das pessoas que estão em volta do Chico Xavier, né, que cresceram ali o trabalho junto ao Chico. Eu, particularmente, eu sou assim. Eu analiso aquilo que eu estou vendo, sou muito Santo Tomé, né? Então eu analiso aquilo que eu estou vendo e naquele momento que eu estou vendo, eu tenho aquela, como que eu posso dizer? Eu tomo por verdade aquilo que eu estou vendo naquele momento. Isso não quer dizer que aquela verdade que eu tomo, ela nunca mais vai mudar. Ela pode até mudar, mas eu procuro ficar aqui, na base. Talvez isso incomode algumas pessoas, né? Se você vai conversar com uma pessoa que tem um leque de leituras de outras obras, outros autores, a pessoa fala, sai disso, só isso que você lê? E eu leio pouco, eu sei pouco, não dei conta. Aqui tem mais de 1000 perguntas e respostas. Mais de 1.100, né? São 1.119, se eu não me engano. Então, eu não dei conta. Eu leio, volto lá, leio de novo e eu não dei conta. Eu não consegui. 1009, eu acho que é 1109. Agora me deu dúvida e eu vou voltar aqui para poder responder para vocês. Eu não dei conta. Eu vou e volto na leitura desse livro aqui. Já faz anos. Meu Deus, cadê? Tá vendo como eu sou uma espírita de meia tigela? Que a conclusão é isso mesmo. 1018 perguntas. 1018. 1018 perguntas. Eu vou e volto nesse livro. Há muitos anos, desde os meus 16 anos. Eu não dei conta de ler ele. E aí as pessoas falam, mas você tem que ler outras coisas, tem que abrir a mente, porque o Allan Kardec ele escreveu na época dele. Não, ele não escreveu na época dele, ele escreveu através do livro da verdade, o Espírito da Verdade, um livro para toda a vida. Para toda a vida. Esse livro, assim como a Bíblia, né, são livros que não fogem da verdade. A Bíblia também tem as suas verdades. Se não fosse um livro com verdades, ele já teria sido enterrado. A Bíblia não foi enterrada. O livro dos Espíritos não vai ser enterrado, porque contém verdades. O problema é a interpretação que nós fazemos dessas verdades, porque nós temos o limite de entendimento. Nós somos ainda muito falhos, nós somos ainda espíritos impuros, em transição. Então, enquanto houver a necessidade de aprendizado, esses livros não são ultrapassados. Você pode ler outros livros, eu estou lendo outro livro, outro autor, baseado em obras, baseado no estudo, na convivência com Chico. Então, assim, autores que têm a convivência com Chico, mesmo que sejam autores já do outro campo, do campo espiritual, pessoas que tiveram acesso à vida e obra do Chico, alguns, eu tenho essa visão, e pode ser que mude, eu tenho uma visão de que essas pessoas, em certo momento, aproveitam aquele aprendizado, aquele envolvimento com Chico para se aparecer, sim, para trazer algumas informações que querem renovar tanto a doutrina, que querem dizer que a doutrina está ultrapassada, e com isso eles querem crescer acima da doutrina. Então, eu tenho essa visão agora, pode ser que ela venha mudar, pode ser que eu venha ler outras obras tal, e fale, não, eu interpretei errado. Como eu falei, as obras, quem escreve tem uma intenção, quem lê vai de acordo com o seu grau de conhecimento. Eu tenho um grau de conhecimento pequeno, posso falhar em um monte de avaliações que eu faço diante de um livro, não só desse, como de qualquer outro. Porque eu tenho um limite de entendimento, que é curto.
Então eu posso errar. Sempre que eu falo aqui no canal, que eu estou fazendo as minhas leituras, eu falo, gente, ninguém tem que me seguir. Vocês precisam ouvir a leitura, que malha e maia eu sei fazer também, porque muitas vezes eu gaguejo, eu erro, por mais que eu seja professora, eu erro paragrafação, eu erro ponto e vírgula, sabe? Tem as minhas falhas, inclusive, de encarnada, que dirá como um espírito. Eu tenho muita falha. Então eu jamais falei para alguém assim, olha, o que eu estou falando aqui é verdade, me sigam, né? Acreditem em mim, faça aquilo que eu faço, fala aquilo que eu falo, interpreta da forma que eu interpreto. Eu jamais fiz isso, porque eu tenho um entendimento curto. Então muitas das coisas que eu vejo naquele momento, eu faço uma... Eu coloco na balança, né, e faço uma avaliação e pode ser errada. Enquanto professora, eu já fiz avaliações em aluno, de chegar com o aluno e falar, senta aqui, quanto você acha que você merece? Qual é a nota que você se daria? Para que eu pudesse dar aquela avaliação final, porque eu ficava na dúvida. Eu falava, esse aluno ele tem condições para tal coisa, mas não tem para outra. Ele correu atrás do prejuízo, e se eu barro ele aqui, como é que vai ficar a autoestima dessa criatura? Então não é fácil avaliar, seja lá o que for. E eu erro nas minhas avaliações. E eu não tenho, como que eu posso falar? Eu não fujo da humildade. Eu tenho que ter essa humildade de reconhecer que eu vou ter falhas nas minhas avaliações. Mas o que eu tenho observado e o que eu tenho visto e que também pode mudar futuramente devido a outras observações que virão. Mas no momento, as avaliações que eu tenho feito diante de alguns espíritas que tiveram, alguns que nem são espíritas, mas tiveram conhecimento do Chico, conviveram com o Chico, é que eles utilizaram parte da bagagem que eles adquiriram ali para querer se sobressair, inclusive, à doutrina. Não só acima do Chico, como acima da própria doutrina, dizendo que a doutrina está ultrapassada. E aí, como ele falou nesse texto, alguns estão partindo para simpósio, partindo para aquela corrida do ouro, né? Vamos fazer um monte de livro e vamos vender esse livro. Eu falei isso ontem, né? Nessa de querer vender livro, começa assim, o primeiro livro a gente vai doar toda a venda para tal lugar. Depois, parte do que a gente arrecadar na venda desse livro vai para tal lugar. E a outra parte vai para onde? Aí vem aquelas justificativas. Mas nós tivemos gasto para fazer o livro, para editar, para poder propagar. E aí a gente precisa do retorno financeiro para fazer uma nova obra. E isso aí vai virando, né? Uma bola de neve. Dinheiro, 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 dinheiro. Uma fábrica de dinheiro em cima do quê? Do espiritismo. É isso que está errado. E isso daí eu vou bater na tecla até o final. Isso daí eu acredito que não tem como mudar. Porque nós não estamos aqui para fazer dinheiro através da doutrina. A doutrina é amor, é doação. Doação não é dinheiro. Seja doação de trabalho, seja um trabalho manual, né, lavar uma privada do centro, como fazer uma fluidificação de água, como fazer uma obra literária. É doação. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falando assim, mas para uma pessoa fazer uma palestra, né, em outro estado, por exemplo, ela vai ter gastos e gastos enormes. Então, ela pode pedir para o centro espírita lá daquele lugar que quer receber ela, pagar a passagem dela, por exemplo. Eu falo, não, eu não concordo. É melhor ela fazer uma palestra do lado da casa dela, que ela só atravessa a rua e não tem gasto nenhum, e vai fazer um serviço muito bem feito, do que ela ter que atravessar São Paulo, ir para outro lugar, dar gasto para um centro espírita, para as pessoas que estão naquele centro espírita, para pagar para ouvir ela. Não, não é nenhum cantor, não é nenhum artista, é uma pessoa que está fazendo doação do seu trabalho. Então ela não tem que cobrar nada. Teve uma pessoa que falou para mim assim, teve um simpósio de jovens. Esse simpósio de jovens ficou R$1.000, quem quisesse assistir esse simpósio. Já pensou? Uma criatura de 15, 18 anos ter que pagar R$1.000 para assistir o simpósio de uma pessoa, de pessoas que iam explanar sobre o espiritismo? Isso não é mocidade, isso não é você fazer com que o jovem se desapegue da matéria. Isso é você incentivar o jovem a ter que correr atrás de dinheiro se ele quiser ouvir determinadas pessoas. É absurdo. E aqueles que não têm condições, por isso que vai ficando elitista. Aquele que não tem condições de pagar um simpósio não vai poder participar, não vai poder assistir, não vai poder
ouvir, não vai poder aprender. E o que é que está sendo ensinado nesse simpósio? Como eu falei ontem, a questão da roupa. Tem dia que eu quero estar toda engomadinha, com pinturinha no rosto. Tem dia que eu quero, é um gosto meu. Tem dia que não. Tem dia que vocês vão me ver sem esmalte, tem dia que vocês vão me ver com o cabelo, principalmente no calor, eu fico toda maloqueirona mesmo, é bermuda, camiseta e um coque no cabelo. Porque calor me irrita demais, imagina que eu vou ficar com um monte de roupa. Agora o frio, eu acho que ele deixa a gente mais acolhedor, né? Então eu tenho um gosto mais pelo frio. Não é uma questão assim, a Patrícia lá, ela tá falando que não tem que se vestir bem, mas ela tá vestida bem. Não. E eu não tô vestida grande coisa, não. É roupinha lá de Minas Gerais que a gente pega nessas lojinhas que confeccionam lã. Não tem nada aqui de soberba, de. Não, não pode. A gente não pode ser assim. O espírita não tá nem aí para dinheiro. Ele é totalmente desapegado. Você precisa do dinheiro para se manter, para ter a sua roupa, a sua casa em ordem, sua alimentação, você poder criar os seus filhos. Você precisa de dinheiro, você está encarnado. Mas ele não é tudo. Pelo contrário, você vai se desapegando a tudo isso. Porque quantas histórias nós conhecemos que vêm do plano espiritual dizendo que pessoas apegadas a dinheiro, a matéria, ficam presas no caixão, vendo o seu corpo se deteriorar todinho, os vermes comendo o corpo. Eu que não quero passar por uma situação como essa. Então, para mim, dinheiro... Eu estava conversando com meu tio, que é irmão do meu pai, ele tem 73 anos. Eu falei para ele, tio, eu não guardo dinheiro, não. O dia que eu morrer, as pessoas vão ter que fazer vaquinha para comprar um caixão para mim. Porque ninguém vai me deixar aí deitada no chão apodrecendo, né? Vão ter que cavar um buraco e me jogar dentro. E os amigos e família que se virem, porque eu não vou deixar dinheiro nem pro caixão. Eu gasto tudo mesmo. Aí eu gasto comigo, gasto com as pessoas. Tá aí, é para isso, né? Tem gente que não. Eu conheci uma pessoa que tem que juntar dinheiro. Não, por uma necessidade o dinheiro tá guardado. Necessidade, Deus não deixa ninguém sem cobertor. Não deixa. Então, essa história de guardar, guardar. Meu pai, quando desencarnou, ele tinha mania de guardar um monte de cacareco. Meu pai saía na rua, ele achava um prego na rua e levava para casa. Nós jogamos fora, eu e meu irmão, uns 25 potes de sorvete, cheio de roelinha, parafuso, porca, tudo que vocês podem imaginar dessas coisinhas assim. Ele separava tudo nas caixinhas lá, nos potinhos de sorvete. Uns 25 potes. Então, pra que aquilo? Aí ele falava pra mim assim, não, quem guarda tem. Mas quando você precisa de um parafuso, você não vai no depósito e compra um saquinho de parafuso. Pronto, resolve o problema. Pra que ficar guardando aquela monte de, sabe? É um pensamento que eu tenho, mas eu tenho que respeitar o pensamento do meu pai. E ele tinha um monte desses cacarecos. Né? O meu pai vivia guardando dinheirinho também. Né? Como minha mãe gastava demais, ele pegava e guardava um dinheirinho aqui, outro ali, porque se houvesse um momento assim que precisasse, minha mãe não guardava nada. Então meu pai já era do tipo que guardava, mas para uma necessidade. Tem gente que guarda como se fosse o pote de ouro. E no meio espírita nós estamos encontrando pessoas assim, que estão guardando inclusive informações. E isso daí nós já tivemos dentro de uma outra religião. Guarda as informações mais importantes, que é para poder se dizer o dono da verdade, né? Do tipo assim, eu não vou espalhar essa verdade toda, porque as pessoas vão se igualar a mim. E eu sou, como que fala? Eu é que detenho, né? Eu que tenho essa informação. Então, enquanto eu tenho essa informação, eu tenho o poder. Eu sei mais do que os outros. Isso é balela. Nós temos informações, nós temos que passar. Quando começou essa história de internet e eu na sala de aula, gente, eu tremia da insegurança. Eu falava assim, meu Deus, eu vou falar de tal assunto que se o aluno entrar na internet lá, ele acha esse assunto na internet, ele vai falar até mais do que eu, porque ele tem mais tempo de pesquisar na internet do que eu que fico trancada numa sala de aula. Da insegurança. E no meio espírita isso também acontece, infelizmente. O cara tem a informação e não quer passar conforme tem que ser passado, porque ele teme o grau que ele tá, né? O poder que ele tem, a importância que ele tem. E a gente tem visto grandes oradores espíritas, que se tornaram grandes oradores espíritas, decair. As pessoas agora procuram ele só para poder fazer coach. Eles se tornaram coach. Eles acabaram ganhando nome através da doutrina espírita.
fizeram uma série de programas, fizeram uma série de trâmites, cresceram por seu esforço, seu trabalho. Porém, quando chegaram em determinado patamar, eu sou fulano de tal. Sou eu que descobri o mundo, né? Então, é o cara que fala sobre tal coisa com propriedade. Mas ele guardou só até certo ponto, aquela informação. E as pessoas ficam procurando ele para ver o dia que ele vai liberar mais informação. Então, ele se tornou importante porque ele detém, né, uma informação que todo mundo quer, e aí todo mundo fica seguindo ele até que ele solte essa informação. E ele não vai soltar nunca, porque ele quer continuar ali. Só que eles caíram. Esses que ficaram dessa forma, caíram. Eu olho para a internet, o que eles viraram? Coach. Um simples coach. Pessoas que ficam ali falando, escrevendo coisas para motivar pessoas. E o espiritismo saiu de campo. Deixaram de ser oradores espíritas para serem pessoas mais do que comuns. E ganham dinheiro ainda em nome da doutrina. Então, nós vemos aí que o espiritismo ele foi a codificação, né? Ela foi perseguida desde a época que ela nasceu. Desde que o mundo é mundo, que as religiões formadas perseguiram o espiritismo, perseguiram as pessoas que trabalham dentro da doutrina. Né? O Allan Kardec, quando ele morreu, deixou o outro no lugar dele. Aquele ali sucumbiu, enterrou a doutrina na França, pois a doutrina acabou sendo replantada aqui no Brasil através do Chico Xavier. Mas aí veio um outro que ficou ali em volta do Chico, ganhou nome porque estava perto do Chico, começou a ter o poder de algumas informações, dando em gotas essas informações, pegou um tema central assim que hoje se fala muito, transição planetária, transformações, né, no ser humano, reforma íntima, e com esse tema ele foi se exaltando perante o meio espírita, começou a fazer as palestras que deveriam ser pagas, começou a participar de simpósios, e dentro desse convívio com o Chico pegou e falou assim, olha, eu preciso que guardem minhas informações. E ele deu para determinada, para a federação. Eu não vou nem, aqui foi citado no livro, né? Foi dado para a federação. Todas as informações que o Chico tinha, falou, guardem em segredo isso daqui, né? Guardem 7 chaves, é meu. O trabalho é meu, é da espiritualidade que está comigo. E vai liberando isso daqui em meu nome, em favor do próximo. Só que aí passou aquelas informações para as pessoas que circundavam o Chico, que estavam crescendo em razão do Chico. Ele não cresceu sozinho, ele cresceu em razão do Chico. E aí essas informações que foram repassadas sem poder, né, constou como plágio. Isso foi falado inclusive pelo próprio Chico. Olha, isso daí era obra minha e a pessoa está assinando como se fosse dela. Nas obras dessa pessoa, se a gente for estudar, e eu já estudei, tem coisas assim que ajudam bastante a gente. Nem tudo se perde. Esse é o grande barato na nossa vida. Mesmo as coisas aparentemente ruins, a gente pode aproveitar alguma coisa de bom. Então, eu já li obras dele que a gente aproveita algumas informações que nos ajudam. Porém, a gente tem que ter um pezinho atrás. Será que aquelas informações são totalmente verdadeiras? Será que é daquele jeitinho mesmo que aconteceu? Porque a pessoa não é totalmente confiável, né? Se plagiou o Chico, imagina o que ele não é capaz. E aí veio os simpósios, aí veio mais uma série de coisas que ele foi se envolvendo em troca de dinheiro. Eu assisti uma única palestra dessa pessoa. E quando eu fui num centro aqui em Poá, próximo daqui de Itaquá, e lá, né, nesse centro, eu via pessoas, né, muito na beca, e teve que pagar. Nós, na época, pagamos R$50 para assistir a palestra dele. Porque, segundo o que falaram se for de graça, não vai caber todo mundo aqui dentro. Então, a gente cobra para poder dar uma peneirada. Você está peneirando o quê? Você está elitizando. Então, isso é terrível, é lamentável. Eu lembrei agora desse episódio. Ontem, quando eu falei sobre
essa questão do elitismo, eu não tinha lembrado desse episódio, mas aconteceu isso. Para assistir essa pessoa que circundava Chico, que foi acusada de plágio, e foi comprovado o plágio, essa pessoa veio dar uma palestra aqui em Poá. E eu assisti essa palestra por R$ 50. Eu cheguei a pagar porque é o nome da doutrina. Na época eu não tinha esse discernimento que eu tenho hoje. E realmente, separação de pessoas, né? Os mais pobres e necessitados não assistiram aquela palestra. Os que tinham uma certa condição pagaram R$ 50, que na época era muito dinheiro. Isso já fazem muitos anos. Já deve ter aí bem uns 20 anos que isso aconteceu. Então veja bem como que as coisas são. Na doutrina isso jamais pode ocorrer. Foi um erro meu lá no passado, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse, eu jamais teria ido. Então, essa preocupação do Chico, ela é cabível. Ela é algo que a gente tem que realmente analisar, né? Não se deixar levar pelas pessoas que estão chegando aí, principalmente colocando o nome do Chico no meio, porque Chico é amor. Chico, ele só dedicou a vida dele, ele não quis nada em troca.